Muito bem, vamos dar início então aqui à aula 27. Então, a primeira coisa que a gente faz é chamar o roteiro, que vai estar na descrição dessa videoaula aqui. Aproveitei aqui o logo envolvendo o MySQL, esse banco de dados é bem conhecido, e o MariaDB. Há uma história entre ambos aí, não interessa aqui por enquanto, mas a MariaDB e o MySQL foram desenvolvidos pela mesma pessoa. Muito bem, nós precisamos agora preparar um ambiente para fazer a leitura dos dados para alimentar o nosso banco de dados. E nós vamos usar aqui um sensor, o DHT22, ele é bem famoso, bem barato, vocês adquirem no Mercado Livre de uma maneira bem fácil. Ele é bem utilizado, pessoal de meteorologia, ele mede então umidade e temperatura. E eu estou aproveitando aqui uma placa aqui de protoboard ligada na GPIO do Raspberry Pi 4, através dessa plaquinha aqui de extensão aqui. Muito bem, esse DHT22 tem 4 pinos. O primeiro pino deles aqui à esquerda é o pino de alimentação, 3.3 volts, e o último pino é o terra. No segundo pino, vocês têm aqui a comunicação, que eu escolhi o canal GPIO.4, então é o 4, mas para a comunicação vão precisar também de um resistor de pull-up para o 3.3 volts. Esse resistor de pull-up varia entre 4.7 até 10K, eu estou usando 12K e está funcionando direitinho aqui. Então, nós vamos coletar dados a partir deste sensor aqui. Então, vou voltar aqui no nosso roteiro e vamos ver o que vocês vão fazer. Primeira coisa, vocês vão baixar a biblioteca da FruitPython através aqui desse comando git clone http. Então, aqui você vai fazer um clone, ele vai automaticamente criar uma pasta da FruitPython, vocês se loguem nessa pasta aqui e deem esse comando sudo python setup install. E aí então será instalado definitivamente e alguns exemplos seguem nessa instalação para vocês verificarem se está tudo funcionando. Então cd example, loguem nesse outra pasta aqui e peguem aqui esse comando sudo adafruit DHT22, onde 22 é o DHT propriamente dito e 4 é a porta. Então vamos fazer aqui, vamos rodar aqui esse comando aqui e ele deverá apresentar aqui, temperatura hoje aqui no meu escritório 23,5 graus e a umidade 53,9%. Umidade meio baixa, aqui é Brasília e é por aí, inverno, realmente me disseram isso, ainda não passei, é o meu primeiro inverno aqui em Brasília, vamos ver como é que eu me saio. Muito bem. Aqui disse, uma vez que você tenha feito isso, vamos tentar rodar o programa estação03.py, que vai estar também na descrição, vocês podem baixar. Então eu vou estar aqui no Genie, no Genie aqui vocês baixam, esse aqui é o estação03.py, e vamos rodar aqui, vamos ver o que acontece aqui, Está aqui o programa rodando, ele a cada 1-2 segundos ou mais, ele apresenta uma leitura de temperatura e umidade. Tá? Essa leitura aqui é totalmente assíncrona no tempo dela. Eu tenho aqui um time sleep 1 de 1 segundo na minha programação. Aqui é assíncrono, fora que a leitura também do sensor, ela leva um tempo. Tá? Tem um tempozinho aí de uns 2 segundos entre uma leitura e outra. Então, vocês têm que se preocupar com isso na hora de fazer. Então, aqui está o programa. Então, está aqui. Esse aqui eu acho que não preciso comentar bastante, acho que vocês já conhecem a estrutura de um programa em Python. E está aqui. Now, você faz uma leitura da datetime. Nessa datetime você tem data e hora. E a umidade e temperatura você faz através desse comando aqui, da fruit read retry, tá? Bom, e segue o resto aqui que é comum. Então, vocês já viram funcionando, a estação 3 está funcionando, significa que eu já posso, então, coletar dados para alimentar o meu banco de dados. Só que, por enquanto, eu não tenho ainda o banco de dados instalado, vamos fazer isso agora. Então, instalando o MySQL ou MariaDB, e para fazer isso nós temos que instalar o conhecido LAMP, O que é o LAMP aqui? É o acrônimo de Linux, que é o sistema operacional que estamos trabalhando, que é o Raspberry, o Apache, que é o servidor de web,
o MySQL ou MariaDB, de sistema de gerenciamento de banco de dados, e o PHP, que é a linguagem interpretada livre, script open source, para desenvolvimento de um web. Então, esse é o lance, nós temos que ter tudo isso lá. O Linux, obviamente, já está. Então, precisamos do Apache, MySQL e PHP. Então, eu vou começar com o MySQL. Vamos instalar aqui sudo apt update upgrade comum e vocês vão instalar o MariaDB Server Client para vocês poderem trabalhar em web. Nós vamos chegar lá também. E também passem por aqui, ó. Aqui vocês vão definir a sua password, sudo MySQL Secure Installation. Então vocês vão inserir a sua senha e password e uma vez faça isso, responde yes a todas as outras perguntas, tá? Eu não entrei muito em detalhe, não sei se quiserem entrar em detalhe para saber do que se trata cada uma delas, mas responde yes e a coisa funciona. Lembre que nós estamos trabalhando no entendimento de engenharia. Engenharia é um cara bem prático, ele não entra muito em devaneios, não. Muito bem, vamos ver se o nosso banco de dados está instalado, o nosso MariaDB. O que nós vamos fazer? Vamos aqui. Vamos logar aqui no nosso raiz. Vamos dar esse comando aqui, ó, sudo MariaDB, -p, ele vai pedir a password. Eu sempre ponho a password pi, fica fácil, é simplesinha. Aqui eu peço a password, -p. Se eu tirar esse comando aqui, -p, esse argumento aqui, ele não solicita a password, mas aí eu posso não ter alguns privilégios, tá? Então tá aqui, eu vou criar uma base de dados para poder colocar os meus dados. Então lembre-se, vamos começar a definir as coisas, né? O banco de dados é o MariaDB. A base de dados, né, vai ser uma tabela, uma base dentro do banco onde eu vou colocar minhas informações. Eu posso ter várias bases de dados. Então, eu quero saber quais são as bases de dados que eu tenho. Então, eu posso até escrever show databases, ponto e vírgula sempre, às vezes eu sempre esqueço, mas sem um ponto e vírgula você não tem o comando definitivo. E aqui ele mostra quais são o clima-tempo, que nós vamos criar, eu já criei, vocês criem, e outras bases de dados aqui já são inerentes por default, e o PHP MyAdmin, que vocês vão também criar mais à frente aqui, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa aqui, informando aqui para vocês é o seguinte, create database. Então, aqui está em letra capital, mas não, isso aqui é apenas opcional. Você pode escrever em letras minúsculas, talvez seja até mais simples. Mas para fins didáticos, a gente coloca aqui que o comando é esse aqui, o argumento é esse aqui, tá bom? E, vamos ver se... Bom, já coloquei aqui. Então, criei, né? Ó, tá lá criadinho. E ele dá informações interessantes também, né? O tempo que leva cada instrução dessa, bem interessante. Bom, se eu quiser apagar essa base de dados que eu recém criei, eu drop database clima-tempo. Bom, botei, criei, acabou sem problema algum, tá bom? Muito bem, então, outra coisa que nós vamos fazer agora. Vamos criar um usuário. Vamos criar um usuário aqui para poder trabalhar. Então, primeiro eu quero ver quais são os usuários que existem, os que já estão... realmente eu... Vamos lá, criando usuários. Vamos ver se eu... Isso aqui está muito sensível aqui, né? Esse é o comando. Então, vamos lá, select user. Colar. Então tá aqui, ó. Nós temos esses usuários, admin, logger, meteoro, e você vai criar no PHP MyAdmin, o próprio PHP MyAdmin, o root e o user 01. 01, então, esse usuário eu já criei, vocês vão criar. Qual é o passo? É exatamente esse daqui que eu estou dando aqui para vocês. Create user, né, user 01 localhost, aqui nós estamos falando do próprio Raspberry Pi 4, identificado por pi. Então, aqui vai ser a nossa senha. Eu vou garantir, né, eu vou dar todo o privilégio a ele, né, vou colocar dado, criar dado, apagar dado, trocar, etc., renomear. Então, eu dou todos os privilégios e depois eu dou o flush privilégio. Aí eu estou avisando a todo o sistema de que eu estou criando um novo usuário, então todo mundo já vai ficar aqui, se estiver logado, já vai ficar sabendo que existe um novo usuário.
E aí eu dou o mesmo comando select user aqui para ver se realmente eu criei o user 01 localhost. Então, isso vocês vão fazer e vai dar certinho. Bom, uma coisa muito interessante aqui nesse banco de dados é que quando você coloca esse comando system, na realidade você está permitindo você rodar um comando do seu terminal, do Raspberry. Então, do Raspberry, é o system ifconfig. Então, vamos botar lá, vamos ver o que acontece. Quando vocês rodarem aqui, né? Olha só. Vocês vão ter aqui todas as informações que vocês teriam se vocês fossem lá em cima, aqui à direita, lá em cima, também lá no Wi-Fi. Se você clicar lá, ele também vai te dar essas informações aqui. Mas olha só, o que vocês vão pegar aqui é o seguinte, é esta informação aqui que é o IP da sua máquina, que é o 92.168.287 é o meu IP. Peguem aqui o seu IP para poder, então, a gente trabalhar com PHP MyAdmin, mais à frente lá, tá? Então, é bem interessante isso. Então, vamos sair, quit, uma vez que tenha feito isso, não preciso mais estar no meu banco de dados, agora vou trabalhar do lado de fora, não preciso mais estar trabalhando lá por dentro aqui. Bom, vamos instalar o conector Python MariaDB. O que é o conector Python MariaDB? Aí é uma biblioteca que permitirá você trabalhar através do Python com MariaDB. Olha só que interessante, né? É o pip3, então o pip aqui é o Python, instalador do pipe, né? do Python. Ele instala então esse conector MariaDB. E para saber se está funcionando, nós vamos rodar o programa Maria 07. Então eu deixei aqui já preparado. Vocês podem baixar lá na sua videoaula, no seu roteiro. E tá aqui, ó. Esse é o programa. Deem uma olhadinha nesse programa aqui, ó. Eu vou dar uma passadinha rápida nesse programa para vocês aqui, tá bom? Importe. Tudo isso aqui vocês a princípio já conhecem, que a gente trabalha com Python. Muito bem, aqui vamos estabelecer aqui uma conexão, né? MariaDB Connect. E qual é o nosso? É o nosso usuário 01 que foi criado, olha lá, user 01 @localhost, a password é pi e a base de dados é o clima-tempo. Tudo aqui eu tenho que mandar então para o MariaDB, estou entrando aqui, estou me comunicando com você. Ok, beleza? Tá, então o meu sensor agora, Adafruit DHT22, então tá aqui, eu estou instanciando ele. O pino é o 4, é o pino DHT. Now, date time, aqui eu estou pegando aqui o meu relógio, date time me dá hora e data. Umidade e temperatura do meu Adafruit. Aí vou criar então o meu cursor aqui, tá? DB cursor. Aqui, ó, cursor execute, esse comando drop table if exists my data, o que acontece aqui? Esse comando você poderia ter dado, por exemplo, se você tivesse no próprio MariaDB, lá como nós fizemos há poucos instantes atrás. Mas vamos fazer a partir do Python. Então você está mandando esse comando lá, drop table, significa apague essa tabela se ela existir de nome MyData, tá? Apague. E cria ela novamente. Por quê? Simplesmente se ela já tiver um lixo lá, ela apaga e vai começar do zero. E aqui estão todos aqui os seus parâmetros, né? Dia, hora, mês, minuto, segundo, umidade, temperatura, conforme ela está montada aqui em colunas aqui, tá bom? Então tá aqui. Isso daqui vocês façam uma vez pelo menos, só para criar a tabela. Depois que vocês criaram, vocês podem comentar essas linhas e não precisar mais executar nas próximas vezes, tá? Muito bem, eu vou executar durante 1000 vezes isso daqui. Tá, 1000 vezes. Só para ficar montando ali uma tabela de dados que eu possa ler através do PHP. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui meu reloginho calendário, vamos puxar o dia, mês, ano, hora, minuto dele. Tá? Vamos criar aqui a minha variável data, que contém todo esse conjunto aqui, e vamos então executar, inserir na tabela MyData, está aqui, ó, os dados, está aqui o data aqui. Então o resto tudo aqui é a formatação, etc. E vou imprimir ao mesmo tempo isso daqui. Então, será que está funcionando? Primeiro, vamos sair daqui e vamos rodar aqui o meu programa.
Está aqui, ele está rodando aqui. Vamos lá, load MariaDB, e se tudo estiver certo, né, nos primeiros instantes aqui, você fica preocupado, está rodando direitinho. Então, nós estamos com 11,8 graus centígrados. Está vendo aqui alguma... Ah, tá, a primeira informação foi errada. Realmente errou, não sei porquê. Observe, já a segunda já veio correta. Então, 23,6 graus, 54, etc. e tal. Quando aparecem coisas assim extremamente absurdas, realmente você tem que ignorar. Tá? Então, vamos apagar isso aqui, vamos parar e vamos rodar de novo. Vamos chamar o aviãozinho e vamos lá, está aqui. Ó. A temperatura aqui no meu quarto é 23,7. Essa primeira está errada, é claro, obviamente, isso aqui foi uma coleta de dados errada aqui. Você observa o seguinte, no programa original, aqui, nós temos aqui ó, o 1 segundo que eu botei esse tempo de 1 segundo, porém, você tem que levar em consideração que tem um tempo de leitura também aqui do DHT22, ele tem um tempo inerente dele, de algo próximo a 2 segundos, algo assim. Mas aqui, então, idealmente seria você vê que não tem, daqui dos 6 para 18, mais de 10 segundos, etc. E aí vai por aí fora. Mas você está, de qualquer forma, criando aqui uma tabela que você está inserindo essa tabela aqui, de dados aqui nesse Maideira, dentro dessa base de dados aqui, que é o clima-tempo que nós criamos aqui. Então, esse é o conjunto que já está, então, sendo montado lá para você fazer a leitura. Eu posso parar o programa daqui, tá? Não vou esperar chegar a 1000, mas vamos procurar trabalhar com esses dados aqui. Vamos lá, vou interromper aqui. Bom, tá, eu posso manter aqueles dados. Então, caso eu queira manter aqueles dados numa próxima aquisição, eu faço o seguinte, eu comento, ou posso fazer de outra forma, né? Mas aqui no meu caso eu faço comentários. Eu comento essas linhas e rodo de novo. Significa que ela está anexando esses dados que estão chegando agora àqueles anteriores que eu coloquei para vocês aqui, tá bom? Então está aqui essas novas leituras aqui. E nós vamos ver isso tudo agora em sequência aqui, tá bom? Então vamos encerrar isso aqui. Vamos voltar aqui ao nosso roteiro. Muito bem, vamos instalar agora o conector PHP MySQL. Então, esse aqui é uma linguagem, né, de programação PHP e ele vai, então, acessar o MySQL. Então, esse é o comando, né, sudo apt install PHP MySQL. E depois, o PHP MyAdmin, que é um ambientezinho bem interessante, que nós vamos chamá-lo, né, quando estivermos no nosso navegador. Vamos instalá-lo e vamos criar o usuário Meteor e senha Meteor. É o que eu fiz nessa instalação aqui do PHP MyAdmin, tá? Muito bem. Outra coisa, nós precisamos do Apache também, dentro daquela sequência que está lá, que eu coloquei para vocês, que é o Web Server. Então, o Apache vai permitir, então, trabalhar pela web. Então, está aqui, sudo nano, nós vamos entrar lá na configuração do Apache, vamos incluir essa linha aqui, do jeito que está escrito aqui. Uma vez que eu incluir dentro desse arquivo Apache Conf, eu vou então dar um restart do próprio Apache Conf, que vai ficar rodando aqui em background. Então, está aqui o Apache já instalado, e vamos agora executar o PHP MyAdmin. Olha só, essa é a parte interessante. Primeiro, aquele fconfig que vocês deram, né, por exemplo, anteriormente, vocês devem ter achado o IP semelhante a esse que vocês estariam achando se vocês dessem fconfig a partir do próprio terminal. Então está aqui 192.168.287. Então está aqui, ó. Esse é o meu site onde eu vou então trabalhar. Vou copiar aqui, eu vou trabalhar agora com o meu PHP MyAdmin. Então vamos lá. Você vai entrar no seu navegador, vai digitar esse comando aqui, vai dar o Enter, ele vai dar o usuário é Meteoro. Então ele quer saber se você conhece a senha e deu a senha, pronto, está aqui o nosso
gerenciador aqui de banco de dados. E olha só, clima-tempo. Está aqui a nossa tabela que eu criei aqui, ó. Desculpe, a nossa base de dados. E aqui a tabela. Vamos clicar aqui na tabela. Quando você clica aqui, está ali todos os dados que foram coletados, que eu comentei, né, com vocês, e já estão prontos para trabalharem aqui. Tá, uma observação aqui nessa... um banco de dados, ele possui muitas informações aqui e, evidente, com operações inúmeras que provavelmente não nos interessa. Tá? A gente trabalha em controle de processo, em geral a gente não joga dados nenhum fora, a gente aproveita todos, mesmo que ele seja bem... A não ser aqui, nesse caso, esse aqui 4.4, esse foi a primeira leitura de algum lixo, né? Então, por exemplo, vamos remover. Quer remover isso aqui? Sim, eu quero remover. Muito bem. Removi. Muito bem, então isso eu posso copiar, posso editar, eu posso trocar, mas estão aqui todos os dados que foram feitos na coleta anterior. Isso você pode deixar aí durante um dia inteiro, você vai ter isso. Por que é interessante isso? É o seguinte, esse banco de dados. Eu posso, por exemplo, exibir um gráfico. Vou exibir um gráfico do que você quer. O gráfico de temperatura, por exemplo. Está aqui, ó, temperatura. Cliquei aqui, está aqui, ó. Por acaso, ele sempre fez a mesma leitura de temperatura. Significa que o meu sensor é muito bom, bem estável. Vamos ver a umidade. Aí, a umidade já andou variando bastante a umidade. Na verdade, eu estou falando com você na frente dele aqui, pode ser que a minha voz esteja afetando aqui, né, a umidade que chega nele, com certeza estará, né? Então está aqui. Então você pode pegar valor médio, você pode traçar curva, você pode brincar com isso daqui, jogar aqui um filtro estatístico, etc. E tá, você pode até salvar. O primeiro tipo aqui, o título é umidade. Então, tá lá, coloquei. Então, esse aqui é o meu gráfico, que eu posso salvar. Tá, posso salvar. Se eu clicar aqui, ó, salvar gráfico, né, ele vai salvar esse gráfico, tá aqui, ó. Eu vou clicar aqui e ele deve aparecer, se tudo der certo aqui. Cadê ele, meu Deus? Cadê ele? Tá aqui ele. Então, tá aqui o gráfico. Então, já está salvo, eu posso trocar o nome dele depois. Se eu quiser, mas está aqui. Então, o nosso gráfico da umidade que eu li durante aí uns 20, 30 segundos. Tá? Eu não quero mais isso aqui, vamos tirar isso daqui. Então, está aqui. Então, essa daqui é a aula sobre você introduzir uma leitura de sensores, né, do Raspberry Pi 4 dentro, né, de um banco de dados para poder trabalhar com eles aí comodamente, exibir gráfico, fazer relatórios, etc. Muito bem, antes de eu falar em bom projeto, olha só aqui, tem um bug que tem que ser corrigido aqui. Quando vocês rodarem a primeira vez o PHP Admin, provavelmente na versão que vocês vão puxar, se foi a que eu puxei recentemente, então talvez você ainda tenha um problema lá. Ela vai dar esse warning, library, etc, etc. É uma coisa meio incômoda, né? Então, para corrigir isso é um bugzinho. Então, o que você vai fazer? Vocês vão abrir esse arquivo, SQL Library PHP, tá? E vão buscar essa função PMI is remember sorting order. Nessa função tem um bugzinho aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei aqui em vermelho. Vocês vão trocar isso daqui, ó, por isso daqui, ó. Tá? Vocês vão tirar um fecha parênteses aqui e vão trazê-lo para cá. Fazendo isso, né, salve, né, reset novamente, etc. da máquina. E da próxima vez, então, vocês vão ter, como eu tenho aqui, ele entrando muito bem, né? Então, está aqui os dados. Olha, é fantástico, é fantástico. Então, quem quiser se especializar, né, nisso pode. Aqui você pode pegar 25, 100, 500 linhas, que é a opção, mas você pode ter até 1000 linhas aí na hora de você colocar número de linhas, você tem a opção aqui, tá bom? E aí é estudar esse banco de dados quem queira. Eu não me interessa isso, né? Na minha área de controle a gente tem muito aplicação assim de banco de dados, a gente quer alguma coisa em tempo real, imediato. Banco de dados às vezes é para um outro tipo de aplicação diferente, não para
operações de controle de tempo real. Então, meus amigos, é isso aí, tá? Com relação a essa aula aí. Então, bons projetos e até a próxima aula.